Amém. Bom dia, irmãos. Deus abençoe a todos. Os irmãos estão alegres com Jesus? Amém. Graças a Deus por essa manhã bem boa, né? Bem quente, né? Deus deu uma trégua do frio, né? De poder estar aqui reunido na casa do Senhor. Temos aqui esse bom momento, nossa escola dominical. Pedimos os irmãos para nós colocarmos em pé. Amém, Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Irmão Antônio, irmã Carmen, você não quer sentar para o lado de cá? Se o irmão Kleber, a irmã, quiser sentar para o lado de cá também, pode ser? Aí, como estamos em pouco hoje, ficamos todos de um mesmo lado aqui. Fica mais fácil de a gente se dirigir para os irmãos. Amém, Jesus. Hoje tem uma criançadinha boa aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 no colo da irmã e 8 lá no carrinho. Tá bom. E mais um monte de criança grande aqui também. Somos todos criança, né? A Bíblia diz que nós temos que ser criança na malícia, né? Não tem uma escritura? Onde é que está escrito isso, que temos que ser criança na malícia? 16, né? Parece que é Romanos 16, né? Sermos criança na malícia, né? E também em humildade também. Quando os discípulos estavam disputando entre eles quem seria o maior, Jesus pegou uma criança e tomou aquela criança como exemplo e disse, né? Quem não se fizer como uma dessas crianças aqui, não pode entrar no reino de Deus. Quem for como uma criança assim, é o maior entre vocês, né? Amém. Sabe, tu briga com a criança, daqui a pouquinho tu vai ali, conversa com a criança tá boazinha de novo, né? A criança tá feliz, né? Tu tá feliz? Tá? As crianças são felizes, né? Então tá, nós vamos ler a escritura aqui. Romanos capítulo 12, versículo 1. Amém. Nossa escola dominical está em duas partes, né? Primeiro, parte das crianças, depois a parte dos adultos. Então, vou ler a escritura aqui já, para o nosso texto da escola para os adultos. Romanos capítulo 12 e versículo 1. Eu vou ler aqui o verso 1 e o verso 2 do livro de Romanos. Amém. Deus abençoe nosso irmão Kleber, né? O Kleber fazia algum tempo que eu estava cobrando dele uma visitinha aqui, né? E eu creio que hoje, nessa manhã, foi o tempo de Deus, que Deus tinha visto, né? Nosso irmão conosco aqui, juntamente com a sua esposa, irmã Jéssica. E aqui no tabernáculo, nesse aqui é a primeira vez, né, Jéssica? Primeira vez, né? Então, que os irmãos sejam muito bem-vindos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Diz assim o texto: Suplico-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo. Amém. Então, o nosso corpo, ele não foi feito para o pecado. Embora ele nasceu em pecado, mas Deus nos dá a oportunidade de nós apresentarmos os nossos corpos como sacrifício. Amém? Quando nós conseguimos vencer a força do pecado no nosso corpo. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É um culto com compreensão, culto que a gente possa compreender, entender, né? E não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual é a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Graças a Deus. Fechamos nossos olhos
Amém. Senhor Jesus Cristo, Deus de todo o poder, toda a honra e toda a glória. Obrigado por essa noite essa manhã abençoada que o Senhor tem nos dado. Estarmos todos aqui, Senhor, cada criança que está aqui nesta manhã. Teu profeta nos ensinou que as crianças têm apenas um dia da semana para estar na tua presença. Depois, durante a semana, estarão aqui para a escola, estarão ali nas mãos do mundo. Mas Davi diz que valia mais um dia na casa do Senhor do que 1000 dias na tenda dos ímpios. Então, eu sei que nesse dia aqui, Senhor, o Senhor pode ensinar nossas crianças, o Senhor pode trazer a instrução para eles. Como diz a tua palavra, ensina o menino no caminho que ele deve andar, e quando ele crescer, ele não vai se desviar. Então, que nessa manhã, o teu Espírito Santo, através do ensinamento, através da instrução, possa, meu Deus, instruir essas crianças e eles crescerem, tanto em estatura quanto na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Esta é minha oração e meu agradecimento, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Vocês podem se sentar? Amém. Vamos cantar o corinho que a gente sempre canta? Ah, como é que é o corinho que a gente sempre canta? Esse também, mas não é bem esse que eu inicio. Qual é que eu inicio sempre? Também não lembro, faz tanto tempo que estamos sem escolinha, né? E a culpa não é de vocês, a culpa é minha, né? Qual é que é o corinho que a gente canta sempre de manhã? Hã? O que ela falou? Não, mas não é esse ainda. Hã? Não sabem? Vocês estão felizes nessa manhã? Então? Tá, então qual é o corinho que a gente canta? Vocês não lembram? Olha, eu tô velhinho, não te lembra? Ah, tu não te lembra, né? Nesta manhã feliz. Ah, lembraram, tá. Nesta manhã feliz. Você tem que cantar bem forte. Neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz buscarei. Eu marquei um encontro com Deus. Então, ó, pense assim, ó. Nesta manhã feliz, porque nós estamos na presença de Deus, e onde está Jesus é felicidade, né? Então, vocês fizeram o quê? Vocês marcaram um encontro com quem? Então, já que vocês marcaram um encontro com Deus, vocês têm que deixar esse Deus bem feliz com esse encontro, né? Já pensou marcar um encontro com a pessoa, aí tu faz aquele encontro chato, tu não conversa com a pessoa fica sozinha, é ruim, né? Se tu marca um encontro com uma amiga, tu quer brincar com ela, tu quer conversar com ela, ter companhierismo, não é isso? Então, para a gente deixar Jesus bem feliz nesse encontro, nessa manhã, vamos cantar bem alto e bem forte, tá? Bote a voz para fora, me ajuda, eu tô ruim da garganta, você me ajudar, tá? Vamos lá de novo, bate o dói. Nesta manhã feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz buscarei. Eu marquei um encontro com nesta manhã feliz. Nesta manhã feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Marquei um encontro
nesta manhã feliz, nesta Manhã feliz neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Esse amor real, paz, creio, o encontro. todos juntos agora. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz buscarei. Eu marquei um encontro com Deus. Amém? Quando a gente fala nesse santo lugar de oração, não é o prédio que é santo, né? É o Espírito Santo que está no prédio, né? Amém, Jesus. Aleluia. Este é o lugar de adoração. Cristo, né? O Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vou passar aqui pro Jefferson fazer a parte com as crianças. E daqui um pouquinho a gente já... Amém. Então, que Deus abençoe a todos aqui nessa manhã. Deus abençoe nossos pequenos. Amém. Amém. Damos graças a Deus por esse tempo. Deus tem nos dado um bom tempo de sol para que nós pudéssemos estar aqui nesta manhã aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Amém. Então, já vou começar aqui fazendo a chamada dos pequenos. Nós vamos fazer da forma que nós sempre fazemos a chamada. Eu vou chamar o nome. Daí vão ter que falar alguma coisa boa. Aí pode falar amor, amizade. Só não pode repetir, igual a gente faz em todas as nossas chamadas, amém? Então aqui primeiro eu vou chamar a Carol. Amor, Amém? Amor, que Deus abençoe. Aqui eu vou chamar a Aninha. amor, Amor, amém. Aqui o Jean. fé, Fé, amém. Deixa eu ver. Vou chamar aqui a Mica. Tem para nos falar, Mica? cuidar o sol. Cuidar o sol. O sol, amém. Esse sol hoje está bem quente. Amém, que Deus abençoe. Mica. Chamar a Helena. Amém. Amém. Foi. Carol.
chamar aqui a Estela. Radassa. Vamos falar. Tem alguma coisa para nos falar? Amor. Amém, que Deus abençoe nossos pequenos. Vou chamar aqui a Rebeca, a Rebequinha também. Pode falar alguma coisinha para nós aqui. Amor. Amor. Amém. Então que Deus abençoe a todos os nossos pequenos aqui nesta manhã. Amém. Quero convidar a todos a se colocarem de pé. Amém. Deus abençoe o Lourenço que está chegando. Se quiser colocar uma cadeira também para o Lourenço. Mas pode deixar aqui do lado. Vamos na frente. Amém, aleluia. Pedir para todos abram suas Bíblias. Só achar aqui a escritura. Em Provérbios capítulo 22, versículo 6. Amém. Provérbios capítulo 22, versículo 6 diz assim: Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. E Mateus capítulo 19, versículo 14, também diz assim: Então Jesus disse: Deixem vir a minhas crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a eles. Amém? Então, como nós estamos falando sobre alguns heróis da Bíblia, algumas crianças que cresceram, né, de acordo com a palavra de Deus, cresceram segundo os mandamentos. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o rei Josias. Vamos fazer uma breve oração e logo já estaremos entrando um pouquinho nessa história sobre o rei Josias, amém? Então, inclinamos nossas faces, fechamos nossos olhos e oramos. Amém, Criador dos céus e da terra, nós estamos aqui mais uma vez para te adorar, te exaltar, que não sejamos nós, mas sim o Senhor através de nossas vidas, o Senhor operando, amém, que nós possamos ser como o rei Josias. Ele foi rei cedo, foi rei com 8 anos, mas ele foi obediente. Então que nós possamos ser obedientes à sua palavra, possamos, amém, queimar todos os ídolos, possamos tirar tudo isso de nossas vidas. Abençoe os nossos pequenos na escola, que eles possam, amém, ser como o rei Josias, possam ser obedientes, possam respeitar. Então essa é a minha oração, meu agradecimento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Amém. Vamos se assentar. Amém. Quem é que lembra qual que foi a história que nós contamos na nossa última escola? Lembra, Lourenço? Sobre qual herói que nós contamos? Carol? Já faz um tempinho. Foi sobre alguém que abriu o Mar Vermelho com um cajado. Ok? Moisés. Amém? Foi Moisés. E o que que Moisés foi? Para o povo dele. O que que Moisés foi? Alguém lembra? Foi um herói, mas ele também foi um nem pode falar mais alto. Libertado. Nem ele foi o libertador, o libertador do povo de Israel. Bem, então nós falamos um pouquinho sobre a história de Moisés. Alguém aqui lembra do nome da mãe de Moisés? Foi bem importante, que ela colocou ele dentro de um cesto, daí colocou no rio. Amém? Joquebede, amém, Lourenço? Deus abençoe a todos. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre o rei Josias. É uma história bem importante, né? Uma história bem marcante, pois retrata também a nossa atualidade, retrata a vida de cada um de vocês aqui nesta manhã. Então, só para começar, o rei Josias é um menino que escolheu obedecer a Deus.
Então, quem aqui tem menos de 10 anos? Tem menos de 10 anos? Quantos anos tu tem, Helena? 7? Quantos anos tu tem, Aninha? Não sabe contar? Pergunta pra mamãe, então. Tem 5? Amém. Tu, Carol? 7 aninhos. Tu, Mica? 8? Tu, Rebequinha? 4 aninhos? Amém. Então aqui nós vemos que a maioria tem menos de 10 anos. Nós vemos que o rei Josias, ele se tornou rei apenas com 8 anos. Então, quando ele era bem jovem, quando ele ainda era bem pequeno, ele teve que se tornar rei para que, amém, colocasse a casa de Deus, colocasse os filhos de Deus em ordem. Amém? Então, hoje nós vamos conhecer um menino que virou rei com apenas 8 anos e decidiu fazer o que era correto, o que era certo diante de Deus. Amém? Então, só para iniciarmos, imagine uma criança da idade que vocês têm. Imagina vocês sendo reis, vocês sendo rainhas, desde cedo, desde pequenos. A responsabilidade que vocês teriam. Amém? Imagina tu, Lourenço, desde pequeno tendo que assumir uma responsabilidade enorme. Amém? Assim foi o rei Josias. Assim foi com o rei Josias. Desde os seus 8 aninhos, ele teve que assumir uma responsabilidade. Assim como vocês têm 7, amém? Tem 6. Ele com 8 anos já teve essa responsabilidade. Vocês também, muitas das vezes, têm que assumir responsabilidades, assumir na escola, assumir em casa, respeitando os pais, obedecendo os pais, fazendo tudo, amém, o que é agradável a Deus, tudo que é agradável ao Senhor. Quero fazer uma pergunta. Será que Deus, ele usa apenas os adultos? O que tu acha, Gia? Deus usa só os adultos? Não. Não? E tu, Lourenço? O que tu acha? Tu acha que Deus... E principalmente ele usa vocês. Ele usa os pequenos, ele usa as crianças para fazer a obra de Deus. Amém? E quem aqui gosta de cantar? Só que tem gente aqui que gosta de cantar. Tu gosta de cantar, Aninha? Tu gosta de cantar, Carol? Gosta de cantar? Tu gosta, Mica? Gosta de cantar? Acredito que aqui a maioria, ou todos, né, gostam de cantar, gostam de fazer a obra de Deus. Quem aqui gosta de brincar? Todos? Amém? Então, todos gostam de brincar na escola, em casa. Vou perguntar qual que é a brincadeira a brincadeira preferida de vocês. Vou perguntar, começar aqui pela Carolzinha. O que tu mais gosta de fazer, de brincar? De boneca. De boneca? E tu, Aninha? De boneca. De boneca também? Deixa eu perguntar para os meninos. O que tu mais gosta de fazer, de brincar, Lourenço? Andar de skate. Andar de skate? Amém, então que Deus abençoe. Amém, então vemos que todos vocês gostam de fazer alguma atividade, gostam de fazer alguma brincadeira. E assim como vocês, o rei Josias também, ele gostava de fazer a obra de Deus. Desde pequeno ele sempre gostou, amém, de fazer a obra de Deus. Amém? Então, no começo do reino de Josias, muitas pessoas elas adoravam ídolos, muitas pessoas elas, amém, deixavam de vir no culto, deixavam de adorar a Deus para ficar em casa, muitas das vezes vendo desenho, assistindo TV, fazendo outras coisas que não agradavam a Deus, quando era o dia de culto, quando era o dia de estar na casa do Senhor. Deixa eu só escrever aqui. Amém? Então, aqui nós temos Deus. Temos Deus, que é o que nós estamos servindo aqui nesta manhã. Nós temos aqui os ídolos. Amém?
Então, Josias, quando ele foi reinar, ele viu que o povo dele, eles não queriam mais adorar a Deus. Eles não queriam mais, amém, fazer a coisa correta. Eles só queriam fazer aquilo que não era correto. Vou perguntar aqui, quem é que sabe de alguma coisa que não agrada a Deus? Fala palavrão. Falar palavrão. Amém? Isso não agrada a Deus. Isso desagrada o coração de Deus. Tu, Benício? Bater nos outros. Bater nos outros. Amém? Mas alguém sabe de alguma coisa que desagrada o coração de Deus? Empurrar. Empurrar. Amém? E tu, Mica? Não pode morder. Não pode morder. Já fica de lição aqui para a salinha, tá? Quando vocês ir para a salinha, não pode empurrar, não pode morder, não pode bater. E o que agrada o coração de Deus? Alguém aqui sabe me falar o que agrada? Vem pra igreja. Amém? Vim para a igreja. Abraçar os outros com carinho. Amém? Abraçar os outros com carinho. Respeitar. Amém? Amar. Amar. Amém? Então, eu vou pedir aqui, já que vocês falaram sobre abraçar os outros, para a gente ter um momento mais descontraído. Eu pedi para vocês se levantar, para vocês se cumprimentar, vocês pequenos. Amém? Pode ir a Carolzinha dar um abraço na Ana, pode a Mica dar um abraço na Rebeca. Amém? Pode se levantar. Não precisa ficar tímidos. O Jean, também no Lorenzo. Amém? Para vocês saberem o que é o amor de Deus. Pode se cumprimentar, não precisa ficar tímido. Pode ir. Acredito que a gente, quando é adulto, fica mais tímido que os pequenos. Acho que está sendo ao contrário. Mas aos poucos a gente vai quebrando isso, amém? Então vamos dar continuidade para a gente ganhar tempo. Então Josias, ele decidiu destruir os ídolos, destruiu tudo aquilo que desagradava a Deus. Ó. Ele destruiu tudo aquilo que desagradava a Deus, ele tirou. Ele derrubou os altares falsos e ele ensinou o povo a adorar somente o Senhor. Então ele ensinou o povo a adorar somente a Deus. E é o que nós estamos fazendo aqui. O que nós podemos fazer agora é para adorar a Deus. Alguém sabe? O que nós podemos fazer para adorar a Deus? Amor e carinho. Amém. Amor e carinho. Pode orar. Pode orar. Amém. E o Benício? Respeitar Deus. Amém. Respeitar a Deus. E a Belinha? Ter fé. Ter fé. Amém. Então nós podemos... Então nós podemos fazer tudo isso para adorar a Deus. E também o que nós podemos fazer, além de tudo que vocês falaram, para adorar? Quando nós viemos aqui no culto, ficamos de pé, o que nós fazemos? Aqui no início, quando o pastor pegou o microfone e deu para cada um de vocês, o que vocês fizeram? Amém? Cantaram? Então vocês podem cantar, que isso alegra, isso agrada o coração de Deus. Vocês também podem orar. Depois nós vamos fazer uma oração todos aqui em conjunto, que isso alegra o coração de Deus e também alegra a nossa alma, alegra o nosso coraçãozinho, amém? Amém? Então, no decorrer da história do rei Josias, ele encontrou um livro muito importante, um livro que mudou toda a história do povo de Israel. Alguém aqui sabe qual seria esse livro? Que livro foi esse que mudou toda a trajetória, que mudou tudo? Pode falar. Bíblia. Amém? Foi a Bíblia. Amém? Foram os mandamentos que Moisés deixou. E isso fez com que mudasse em todo o pensar, mudasse todo o falar. Quer falar, Mica? Pode orar. Amém. Amém. Oração é muito bom. Amém. Então, esse livro que eles encontraram foi a Bíblia. Eles encontraram a Bíblia, encontraram as leis de Moisés, que Deus deu para Moisés. E isso fez com que ele reconstruísse, né, toda a casa. Então, sabemos que quando seu pai faleceu, Josias ele assumiu e colocou toda a casa de Deus em ordem.
Então, assim Deus faz também nos nossos corações. Assim Deus faz nos coraçãozinhos de vocês. Deus vem, Ele entra e coloca toda a casa em ordem, tudo aquilo que estava torto, tudo aquilo que estava quebrado. Deus vem e vai moldando, 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 até que nós chegamos até a estatura de um varão perfeito. Amém? Amém? Então, que Deus continue nos abençoando aqui. E Josias, assim como nós fizemos aqui nessa manhã, Josias, ele reuniu todo o povo para falar da palavra do Senhor. Josias, ele pegou, reuniu a todos para que ele pudesse colocar as coisas em ordem. Amém? E hoje, eu quero perguntar para vocês hoje, como nós podemos obedecer a Deus hoje? Alguém sabe como nós podemos obedecer a Deus hoje? Pode repetir, Deus. Pode repetir, Deus. Respeitar. Amém. Pode repetir. Amém. Tu, Carolzinha, como nós podemos obedecer a Deus? Em casa, na escola, aqui na igreja, como nós podemos obedecer a Deus, sabe? Orando. Amém. Orando. E tu, Aninha? Cachorro. Tu sabe, Helena? Como nós podemos obedecer a Deus? A gente pode respeitar em casa, respeitar os professores. Sabe, Lourenço, como a gente pode obedecer a Deus em casa ou na escola, sabe? Vim pra igreja louvar a Deus. Amém. Vim para a igreja louvar a Deus. Bem, então que Deus abençoe. Acredito que seja bem essa história que Deus tem colocado em meu coração. Vou colocar aqui só umas breves perguntas sobre o rei Josias para nós frisarmos. O Benício, tem alguma coisa para falar? Orar todos os dias. Amém. Orar todos os dias. Amém. Não é só uma vez na semana, uma vez no dia, não. É orar todos os dias. Amém. Que Deus abençoe. Vou colocar aqui uma pergunta bem breve. E logo já estaremos encerrando. Amém. Então aqui eu vou fazer duas breves perguntas. O Josias virou rei com quantos anos Josias virou rei? 8. Amém. Com 8 anos. Então Josias ele virou rei com 8 anos, bem novo. E aqui o livro encontrado foi E que sabe qual livro que Josias encontrou, que nós falamos? Bíblia. Amém. Josias ele encontrou a Bíblia. Então vamos nos colocar de pé mais uma vez, os pequenos. Vamos cantar só um hino aqui com os pequenos para que nós possamos entregar, amém, passar para o pastor. Quem aqui lembra o hino da estatura de um varão perfeito? Do que eu preciso para ter a Cristo. Tu lembra, Lourenço? A estatura de um varão perfeito. O que eu preciso para ter a Cristo. Tu lembra, Carol? Acredito que nós vamos cantando aqui e vamos relembrando aos pouquinhos, né? Ó.
o que eu preciso para ter a Cristo morando aqui no meu coração. O que eu preciso para ter a Cristo morando aqui no meu coração. Fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Agora vem descendo amor divino que eu preciso. O que eu Preciso para ter a Cristo morando aqui no meu coração. Para que eu preciso para ter a Cristo morando aqui no meu coração. Fé, virtude, Conhecimento, temperança, paciência. piedade, amor fraternal, agora vem descendo amor divino. Amém, aleluia. Bem, os irmãos podem se sentar. Bom, Tiago, pega aqui o violão aqui, vamos cantar os dois corinhos aqui. Pode sentar naquela cadeirinha ali. Ah, tá, pode ser. Pode ser. Amém. Não sei, as crianças vão para a sala, tem alguém para ficar com eles? Hã? É? Então tá. Então tá, você pode ir com eles lá para a salinha? Lá para a salinha, isso. Ah, eu me esqueci, né? No primeiro culto das crianças, me esqueci de marchar com eles, né? Que dó. Então, vamos indo lá. Então, isso, vamos. Aleluia. Vamos colocar de pé. Manhã maravilhosa. Manhã especial que nós estamos na presença de Deus, né? Faz um dó maior. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos exaltar seu nome. Vamos adorar. Bom, vamos lá, vamos adorar de fato, vamos lá. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos exaltar seu nome. Vamos adorar a Deus, porque Ele veio em minha vida num dia especial, tirou-me toda a tristeza, deu-me plena paz, e esta é a razão que eu vivo a cantar.
vamos adorar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abaixar um pouquinho o tom, porque eu tô vendo que eu dificultei para as irmãs, né? Como eu quero ouvir bem a voz de vocês cantando, faz um Lá maior, vou fazer um pouquinho mais baixo. E as irmãs conseguem cantar bem alto, né? Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos exaltar seu nome. Vamos adorar. Mais uma vez, vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos exaltar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial. Tirou-me toda a tristeza, deu-me plena paz. E esta é a razão que eu vivo a cantar. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial. Tirou-me toda a tristeza e deu-me plena paz. E esta é a razão que eu vivo a cantar. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Amém, graças a Deus. Irmãos, pode tomar assento, irmãos. Nós já lemos a Escritura. Amém. Nossa Escritura foi Romanos, capítulo 12, versículo 1 e o versículo 2. E eu quero dividir aqui em duas partes a pregação dessa manhã, nossa escola, né? Amém. O capítulo 1 fala de duas coisas. De o nosso culto racional e também nossos corpos em sacrifício vivo ao Senhor. E se dermos tempo, nós vamos chegar no versículo 2, que também fala a respeito da renovação do nosso entendimento. Os irmãos estão felizes? Muito bom estar na presença do Senhor, né, irmãos? Amém. Então, deixa eu começar aqui do princípio. Me veio um pensamento aqui agora pela manhã, o profeta nos dando assim um ensinamento a respeito dessa renovação de entendimento, né? Essa parte do nosso culto ser um culto racional, palavra, culto racional, com raciocínio, né? Um culto com entendimento, cultuar com compreensão. O profeta diz assim, nós temos dois grupos, nos dias do irmão Brano, né? Aqueles dois grupos se destacavam. Ele diz assim, nós temos os fundamentalistas, que no caso era o povo batista, metodista, os presbiterianos, que era o povo que era bem fundamentalista, né? Bem conhecedores das escrituras, né? E eu creio que também tinha o povo adventista, né, Kleber, que estuda bastante a Bíblia, né? Sei que o irmão Kleber é adventista, então o povo adventista também estuda bastante a Bíblia, né?
e são bem craque em Apocalipse também, né? Então tem os fundamentalistas, né, que são aqueles que têm o conhecimento, né, conheciam, e logo tinha ali o povo pentecostal, que não tinha tanto conhecimento quanto os fundamentalistas, mas eles tinham algo que os fundamentalistas não tinham, né? Os pentecostal foram aqueles que receberam a restauração dos dons na continuação do plano de Deus com a igreja, né? Deus inicia com Lutero na justificação, com Wesley na santificação, e depois o pentecostal foi a restauração dos dons. O profeta disse que os pentecostal eles tinham algo que eles receberam da parte de Deus, mas eles mesmo não sabiam que eles tinham recebido, né? Então, quando o profeta teve entre os pentecostal, é claro que o Mombrana viu que eles tinham algo que ele, como batista na época fundamentalista, ele não tinha. Eles tinham o conhecimento da escritura, o conhecimento da palavra, o fundamento do evangelho, mas quando ele entrou ali e viu o poder de Deus se manifestando através do povo pentecostal, ele pensou, olha, eu não sou de acordo da maneira que eles estão agindo, porque o povo pentecostal agia de uma maneira feliz, não tinha nada de formalidade entre os pentecostal, né? Eles iam para a esquina com pandeiro, violão, tocavam, cantavam, davam folheto, assim, tudo meio que parece que desorganizado, desarrumado, mas profetas eles não tinham vergonha da religião que eles tinham. E anos atrás nós também não tínhamos, né? Hoje parece que a gente ficou um pouquinho mais engomado, mas anos atrás a gente não tinha também vergonha da nossa religião, do que Deus nos deu, né? Aleluia. Então o profeta chegou entre eles e viu as manifestações dos dons, e o profeta falando a respeito de, assim como a águia agita o seu ninho. Aí o profeta pega o exemplo da águia e diz, a águia é um animal que não muda de idade, mas ela se renova. Ela consegue ter um renovo. Aí dizia assim, quando eu tive entre os pentecostal, uma das coisas que eu percebi que aconteceu, naquela reunião que eu participei, na primeira reunião, tinha mais de 3.000 pessoas naquele congresso. Aí chamaram aquele homem para pregar, subiu aquele homenzinho, que caminhou devagarzinho, sim, bem velhinho. Um casaco com as pontas, aquele tipo de casaco que a ponta era grande lá atrás, né? Só com uma borlinha de cabelo, assim, mais ou menos que nem eu, assim, né? Branquinho. Subiu no púlpito devagar, e o profeta pensou assim, meu Deus, com tantos pregadores jovens, né? Vamos colocar logo esse senhorzinho, coitadinho, numa audiência como essa, né? Tá, eles quase não conseguiu chegar no púlpito. Mas quando aquele homem abriu a boca dele e começou a pregar, ele disse assim, todos que pregaram aqui, pregaram a respeito das coisas que estão acontecendo aqui na terra. E eu vou pregar das coisas que aconteceram no céu. E começou falando do Logos, ao arco celeste, veio descendo pela eternidade. E daqui um pouquinho aquele velho ficou estimulado, deu um pulo para cima, bateu um calcanhar no outro e disse assim, vocês não têm espaço suficiente para mim aqui na plataforma. E desceu da plataforma e pregou no meio da congregação, porque não tinha espaço, né? Aquele poder pentecostal, o poder, a unção do momento, né? Traz renovo, né? Traz renovo na vida do crente, né? E até também, assim, eu posso testificar disso, né? Eu lembro que lá na Matias, às vezes chegava o carro do pastor Virgílio na frente da igreja, aí o pastor Virgílio sentadinho, já não estava mais dirigindo, né? Quem dirigia era a filha para ele, e ele tentava sair do carro, levava tempo para sair bem devagarzinho. Aí ele começava a pregar bem devagarzinho, pregava. Daqui um pouquinho, quando a unção descia, meu Deus, aquele velhinho de 80 anos saia correndo pelo corredor e até lá ao final e voltava gritando e pulando. Meu Deus, cadê aquele velho que custou descer do carro? Aquele renovo, né? Via ele correndo e voltava correndo. Lá depois sentava lá cansadinho, entrava pro carro, ficava cansadinho na parte humana, né? Mas como esse renovo, ele é real. Esse renovo é real. A própria irmã Vargas, aqui, anciã, né? Ela tem dificuldade de caminhar, tem dificuldade de levantar da cadeira, né?
Os irmãos têm que ajudar a levantar da cadeira, né? Mas quando o Espírito Santo toma ela, ela pula daquela cadeira, sai correndo, né? Então a gente vê que realmente esse poder, eu vou usar essa expressão, esse poder pentecostal renova mesmo a vida da pessoa. Aleluia. Eu estou falando, irmão, não estou falando de denominação pentecostal, estou falando da experiência com Deus. Todo crente, irmão, que ele tem essa experiência com Deus, ele está sempre vivendo uma vida de renovo. Tu pode encontrar ele alguns dias, assim, debaixo do pé de zimbro, assim, abatido, caído, o que está acontecendo com o irmão? Aquela irmã olhou para o irmão Brano e disse assim, como o irmão Brano está magrinho. Aí o Espírito Santo disse assim, é só por um tempo, eu vou restaurar ele. Aí daqui a pouquinho, sabe que é assim, né? Daqui a pouquinho tu encontra aquele irmão alegre de novo, né? Porque ele é um crente pentecostal, ele tem renovo, ele sabe passar pela luta e consegue também ter o renovo no meio da luta e está sempre renovado, né? Claro que o profeta encontrou isso neles. Tá. Agora não estou falando da experiência. Agora eu vou falar do sistema pentecostal. Onde é que o sistema pentecostal colocou Jesus Cristo para fora? Quando o profeta esteve entre eles e tentou colocar os fundamentos daquilo que eles tinham. Em outras palavras, irmãos, vocês têm algo especial. Vocês só precisam colocar isto em ordem. Não adianta tu ter uma bateria forte, potente, eletricidade, se tu não ligar as coisas erradas, nada funciona. Né? Coloque os dons de vocês em ordem, vão lá, se ordenem, é assim, o dom não é maior que a palavra é maior do que o dom. Quando o profeta tentou colocar eles em ordem, então eles pegaram e rejeitaram a palavra. Amém. E quando o profeta veio para os fundamentalistas e tentou mostrar para eles que vocês conhecem, mas está faltando para vocês. Claro que exceções aconteceram, que pessoas vieram, como aquele homem que foi lá na África não, creio que na Índia. Chegou na Índia, está lá pregando, diz que a parede desse homem era cheia de diploma. PhD, DDD, tudo quanto era doutorado estava na parede desse homem, né? E está lá pregando, aí um muçulmano veio desafiar ele. Conversar com ele. Eles veem que tu não quer aceitar Jesus como teu salvador? Não precisa, já tem Maomé. Não, mas Jesus Cristo prometeu para nós vida eterna. Mas Maomé também prometeu vida eterna. Não, mas Jesus vai voltar, não, mas Maomé também vai voltar, vai cavalgar no cavalo branco, e vocês vão ver que quer evangelizar o mundo. Jesus se apertou. Não, mas o evangelho de Jesus Cristo me traz paz no meu coração, mas o Alcorão também nos traz paz no nosso coração. E tudo que ele podia apresentar, irmão, da religião cristã, o muçulmano podia mostrar a mesma coisa para ele. Só que o muçulmano conhecia as escrituras e dizia assim, vou dizer uma coisa para vocês. O Maomé nunca prometeu nada para nós além da vida eterna. Mas o Jesus de vocês prometeu o seguinte, que aqueles que crescem nele fariam as mesmas obras que ele fez e fariam maiores ainda. Tu consegue fazer? E aquele homem com todos os diplomas na parede não tinha o poder para fazer esta obra. Aí ele simplesmente pegou, abaixou a cabeça e perdeu o combate. Claro, irmãos, que ele não tinha, né? Mas ele poderia ter sido humilde, irmão João, e ter dito, olha, gente, eu não tenho, mas eu conheço um homem na América que tem esse dom. Tinha o irmão Brana, tinha o Teddy Osborne, tinha o Oral Robson, que ele podia ter sido humilde, mas ele voltou frustrado. Aí chamou o irmão Brana. Irmão Brana, você pode vir aqui, eu quero falar com o senhor? O irmão Brana chegou lá, quem foi, meu irmão? Olha, irmão Brana, todos esses diplomas na parede. E eu saí envergonhado da Índia, com todos esses diplomas. Levei um nó do muçulmano. Como é que eu faço para receber? Ora, se tu crê, então o senhor, eu quero receber o Espírito Santo. Então tu te ajoelha aí. O profeta colocou as mãos sobre ele, e eu creio ainda em receber o Espírito Santo com imposição de mão. O profeta colocou as mãos sobre ele, e ele recebeu o Espírito Santo, e ele voltou lá de novo depois com o poder da ressurreição de Cristo.
né? Então, assim, claro que tinha exceção, mas o sistema fundamentalista não aceitaram, né? O sistema, né? Os dias de milagre passaram, já não tem mais essas coisas, isso nem mais para os nossos dias, isso não acontece mais. Irmão, e vocês sabem que até entre o povo da mensagem já tem esses pensamentos assim, né? Se tu falar em cura divina, eles vão dizer assim, não, irmão, a primeira puxada já passou. Falar em dom espiritual, não, o que é imperfeito é tirado, porque veio o que é perfeito, não precisa mais dom espiritual. Já vi pregação assim. Claro que eu compreendo, irmã Gera, que na proporção de igreja, justificação com Lutero, santificação com Wesley, restauração dos dons com Pentecostal, a palavra que veio para a noiva é o que é perfeito, na igreja como coletivo. Mas, gente, individualmente, todos nós temos que passar por todas as etapas. A noiva ela é perfeita, a noiva, como um corpo. Agora, tu individual, tu já te sente perfeito? Irmão, eu confesso, eu não me sinto perfeito ainda. Por quê? Falta, eu não vou dizer que para mim falta alguns retoques, tem alguns irmãos que falta retoque aí, né? Mas para mim falta bastante coisa. Para mim talvez falta todo o telhado ainda, toda a pintura, falta bastante coisa. Enquanto tiver obra para ser feita aqui, como uma vez o irmão Jorge falou lá em Alvorada, né? Que tu passa por aquela obra, tudo tapado com tapume, e barulheira, né? Quebrando pedra lá. Ou bate, bum, bum, batendo estaca, né? E poeira levantando, né? E funcionário entrando. Ah, que bagunça, que sujeira. Mas tem uma placa que está escrito: estamos em obras. Às vezes tu passa pela vida do irmão, glória a Deus, parece que está tudo bagunçado, né? Deus tem os seus andaimes para que os trabalhadores possam concluir a obra. E o que são os andaimes que o profeta ensinou? Hã? Não, o estatuto seria a obra pronta, né? Os andaimes para aprontar a obra. Hã? Não, também. Os dons espiritual. Os dons é para edificar a casa. A estatura, a obra preta, a palavra é a obra perfeita, né? Os andaimes são os dons espiritual. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, de maioria que são crente pentecostal. Graças a Deus, né? Quantos aqui, irmão, já tiveram resposta de Deus ou foram edificados através de um dom? Eu, muitas vezes. Muitas vezes. Eu pronto para tomar decisão, às vezes assim, esperando em Deus. Daqui a pouquinho aqui, pastor, posso te contar um sonho? Pode, me conta. É aquele sonho vir em cima como resposta. E através de profecia também, né? Quantas vezes, né? Quantas profecias que tu já recebeu, né? Amém, Jesus? Então, claro, quando vê o que é perfeito, que em parte será tirado, né? Então, quando todos nós, como crente individual, alcançarmos a perfeição da estatura de um varão perfeito, todos nós, irmão, daí sim não vai precisar mais nem de pregação, porque a Bíblia diz, João, que é língua cessarão, profecia cessarão, e conhecimento também, nem pregação vai precisar mais. Nós vamos irmão, nós vamos se reunir em culto, e só vamos adorar a Deus, só criar atmosfera. Só criar atmosfera, só esperando aquele momento, né, de um morto ressuscitado bater na nossa porta e dizer, vamos embora, tá na hora. Vai chegar o tempo, irmão, que realmente vai cessar todos os dons. Todo mundo, como aquela frase que o pastor Gil sempre falava, né, todos nós prontos, sem faltar em coisa alguma, como disse o apóstolo Tiago. Todos prontos, né? Só esperando o momento. Então, claro que eu sei que isso acontece. Bom, como os fundamentalistas não aceitaram a parte da dinâmica e os pentecostais não aceitaram a mecânica,
Então Deus chama os eleitos para fora da era. Deus chama os eleitos para fora da era, e o profeta disse, agora nós estamos além de Laodiceia, estamos além da era pentecostal, agora nós estamos na era da noiva. O que foi a era da noiva? Deus pegou, glória a Deus, Deus pegou os que os fundamentalistas tinham, a palavra, pegou o que os pentecostal tinham, o poder, uniu esses dois, e desses dois material ele formou a sua noiva, com a mecânica e com a dinâmica. É só assim que o foguete nessa contagem regressiva vai atravessar a atmosfera, né? Glória a Deus, nós vamos sair dessa terra, né? Vocês estão felizes? Você pode dar um aplauso a Jesus? Glória a Deus. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 10, do versículo 1 até o 4, né? Falando a respeito dos judeus, deixa eu só dar um toquezinho aqui rapidinho nessa parte, que eu quero chegar na outra parte ali do sacrifício. É a respeito dos judeus, que eles tinham zelo. E realmente, irmão, vocês já viram um judeu, como é que o judeu ele é zeloso pelas coisas santas? É difícil tu ver um judeu cometer sacrilégio, né? Sacrilégio. Sabe o que é sacrilégio, né? É tu pecar contra as coisas santas, né? Pegar as coisas santas e meio fazer coisa vulgar, piadinha de Deus, a Bíblia de qualquer maneira. Esse sacrilégio, né? É tu pegar contra as coisas santas. É difícil tu ver os judeus cometer sacrilégio. O judeu ele tem um zelo pelas coisas santas, ele não tem a revelação da palavra falada, o poder da palavra. Mas o que eles têm, que é a palavra escrita, irmãos, tem um zelo e pega aquele rolo, quem segura é um sacerdote, eles tapam aquele rolo certinho, quando vai abrir com todo aquele cuidado. Tem judeu que nem encosta na Bíblia, tem aquela mãozinha de metal que tem tipo um imazinha que atrai a folha e vai trocando sem precisar tocar na Bíblia, com zelo, com medo de tocar na Torá. Hã? Tem uns que saem da sinagoga beijando o rolo. O zelo que eles têm. Dificilmente tu vai ver um judeu pronunciando o nome de Deus. Eles substituíram o nome de Deus pelo eterno, para se referir a Deus como eterno, que eles têm medo de pronunciar o nome de Deus em vão. E as pessoas hoje pronunciam o nome revelado de Deus, que é Senhor Jesus Cristo, de qualquer maneira, né? Faz até piada, né? Tinha um endemoniado na televisão que falava Jesus, lembra, né? E os crentes tudo iam, seguiam o embalo e falavam também, né? Tu nunca vai ver um judeu falando o nome de Jeová qualquer hora. O judeu, ele parava tudo que ele estava fazendo quando ele estava escrevendo, se banhava, se consagrava, orava a Deus, para depois escrever o nome do Senhor lá na Torá, com todo aquele cuidado. Então, irmão, o zelo era de sobra. Né? Zelo, os judeus tinham de sobra. Mas o zelo que os judeus tinham, o profeta diz que eles tinham zelo sem o entendimento. Se eles tivessem recebido o entendimento, eles teriam visto que Jesus Cristo era aquela Torá, era aquela Bíblia que eles tinham feito carne. Eles teriam tido essa compreensão. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo foi tudo aquilo que eles conheciam agora manifestado, feito carne. Aqui deu até, aqui o Kleber está lá atrás, ele é adventista, ele sabe disso aqui, né? Alguém falou para mim assim, ontem assim, Kleber. Pastor, a lei acabou no Calvário. Eu digo, não, irmão. A lei não acabou no Calvário. No Calvário, Jesus cumpriu com a lei, né? Quando a Bíblia diz o fim da lei é Cristo, não está dizendo que a lei terminou. Está dizendo que o complemento, a obra completa da lei foi em Cristo. Jesus foi o único que pôde cumprir com a lei 100%. Nenhum homem teve condição. Jesus cumpriu com toda ela. Amém? O irmão adventista pode concordar comigo, né? Jesus cumpriu com toda a lei. E Jesus nunca veio revogar a lei. O que Jesus fez com ela?
que Jesus fez com a lei? Hã? Ele fortaleceu. Ele deixou ela 10 vezes mais forte. Deixa eu dar uns 3 exemplos para vocês rapidinho. Eu sei que não é esse meu tema, mas aproveitando aqui a oportunidade, os irmãos captam, né? Por exemplo, Jesus disse, ó, o que diz a vossa lei? Não adulterarás? Então, o que era adultério na lei? Um homem casado deitar com outra mulher, ou uma mulher casada deitar com outro homem. Isso era adultério. Então, para o homem adulterar, para a mulher adulterar, tinha que cometer este ato. Olha como Jesus deixou mais difícil. Fortaleceu a lei. Mas eu vos digo que se um homem olhar para uma mulher e no seu coração ele desejar coabitar com ela, já cometeu adultério. Então, para Deus, aquele homem que cobiça a mulher é tão adúltero quanto aquele que deita com a mulher. Ficou mais forte a lei ou não ficou? Ficou, né? Glória a Deus. Estreitou a porta, né? Outra parte. O que diz a vossa lei? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? É fácil, né? Eu amo os que me amam, né? Jesus disse, ó, mas eu vos digo, amará o teu próximo, não, ama aquele que te odeia, ora por aqueles que te perseguem. Você sabe que o judeu, como ele não tem esse entendimento, o judeu tem essa lei com eles. Nós amamos nosso irmão, mas odiamos nosso inimigo. Mexeu com Israel, nós vamos matar vocês. Sabe que Israel é assim, ele é vingativo. Por que o judeu é vingativo? Por causa da lei. Amará teu próximo e odiará teu inimigo. Mas quando Jesus vem e diz, não, isso é fácil, qualquer um pode fazer. Os gentios publicanos também fazem. Mas eu vou dizer para vocês, vocês têm que amar os inimigos de vocês. Você tem que orar por aqueles que estão te perseguindo. Ou estreitou a porta, né? Glória a Deus. Outro exemplo. O que diz a vossa lei? Não matarás. Que na verdade a tradução correta não é matar, né? É cometer homicídio, né? Homicídio. Porque a lei também permitia matar na circunstância certa, né? Quando era para pagar o pecado, podia matar, né? Então, não cometerás homicídio. Desejar matar a pessoa, né? Homicídio é doloso. É doloso. Porque para o culposo, sem a intenção de matar, tinha a cidade de refúgio que a pessoa podia se refugiar. Tá? Aí diz assim... o culposo é quando tu matou sem intenção. O doloso é quando teve intenção de matar. Aí o culposo tinha cidade de refúgio, que a pessoa fica refugiado lá até o vingador morrer, né? Esse lugar de refúgio tipifica Cristo, né? Amém? Glória a Deus. Bom, diz assim, ó, não matarás. Mas eu vos digo que todo aquele que se irritar contra o seu irmão sem causa. Então é fácil a gente ser homicida, né, gente? E como a gente se irrita fácil, né? Tu te irritou contra a pessoa, você ficou... Se eu pudesse, eu ganiparia ele. Pronto. Para Deus, aquilo é tão morte quanto matar fisicamente, né? Até por isso que o profeta falou a respeito de matar a influência, né? Quando se mata a influência de alguém, é tão assassino quanto a pessoa que mata fisicamente, né? Então, né, irmão Kleber, Jesus Cristo fortaleceu a lei, né? Glória a Deus, aleluia. Vocês estão felizes? Amém, aleluia. Claro, eu aproveitar que o irmão está ali, né? E o sábado é o descanso, né? A palavra sábado é repouso, descanso, né? E aquele descanso que era para o corpo, onde é que está o descanso hoje? O descanso está na nossa alma, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso, ou repouso, ou um sábado para a vossa alma.
Então, quando o homem e a mulher recebem a Jesus, recebem o Espírito Santo, ele recebe, Kleber, um sábado eterno, permanente. A tua alma repousa para sempre. Descanso da alma, né? Glória a Deus. Aleluia. Quando é que... Porque você sabe que a lei era uma sombra, né? De algo que estava por vir, como esses exemplos que eu dei. Você sabe quando é que veio a imagem perfeita do sábado? No Velho Testamento, o sábado, no simbolismo, era um dia de repouso, que estava apontando para uma imagem exata. Alguém lembra aqui? Lembra, irmã Gera? A senhora tem que lembrar, né? Pelo amor de Deus, a senhora tem que lembrar. Quando é que se cumpriu? Quando é que veio a imagem perfeita do sábado? Tem até uma escritura bem contundente. Então, fala tu, João. Também esqueceu? Alguém aqui inspirado? Montão, você da cabecinha baixa aí. Lembra? Essa foi a escritura que eu citei. Eu vou citar aqui para os irmãos. Está em Isaías, eu creio que capítulo 28, a partir do versículo 13. Diz assim, ó, falando da lei. Porque regra sobre regra, regra e mais regra. Um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Eis que por outros lábios e por lábios gaguejante falarei esse povo, e este será o meu repouso, ou esse será o meu descanso, ou esse será o meu sábado. Tá? Quando é na Bíblia que o povo falou com lábios gaguejante em outras línguas? No dia de Pentecoste. Quando o Espírito Santo desceu no Pentecoste e todos foram cheios do Espírito Santo. E eles saíram literalmente gaguejando. Eles tentavam falar, não conseguia. Glória a Deus. Eles estavam cheios do Espírito Santo. E falando de outras línguas, e não só línguas estranhas. Falando em outros idiomas. Havia ali 13 nações debaixo do céu. De judeus que vieram para a festa de Pentecoste. Cada um tinha o seu idioma de nascimento, italiano, espanhol, enfim, todos estavam ali. Quando Pedro começou a falar, irmão, na linguagem dele, talvez seria o aramaico, que era a língua mais comum lá da época, né? Estava lá o judeu italiano entendendo italiano, estava o judeu grego entendendo no grego, cada um compreendendo a sua própria língua. Irmão, se isso não é Deus, não é o Espírito Santo, eu não sei o que é, gente. Glória a Deus. Olha o que eu vou dizer para vocês. Glória a Deus. Amém. O mesmo Deus que trouxe confusão nas línguas lá na Torre de Babel, que fez com que eles não se compreendessem, foi o mesmo Deus que veio em Pentecoste e mudou a situação. Todos podiam falar numa só língua. Glória a Deus. E eu sei, e vocês sabem disso. Tu pode conversar com um irmão da mensagem que fala francês, tu pode falar com o irmão da mensagem que fala em inglês, tu talvez não entende o dialeto, o vocabulário dele, mas, irmão, a noiva de Jesus Cristo ela tem uma linguagem universal que todo mundo se entende. A linguagem universal da noiva, nós conseguimos se compreender. Glória a Deus. Vocês estão felizes? Oh, glória a Deus. Como Deus é bom, né? Ah, Jesus. Tá. Deixa eu... A segunda parte aqui do primeiro versículo. Não vou chegar no segundo, não vai dar tempo. A Bíblia diz aqui para nós oferecermos nossos corpos em sacrifício vivo. Uma vez, irmãos, eu fiz uma pregação, talvez o Lucas lembre dessa pregação, faz tempo que nós estávamos falando sobre... Foi logo em seguida que eu falei sobre como vencer os espíritos mórbidos. Que eu falei como é que eles ofereciam o sacrifício, né? Tu vinha trazer teu sacrifício e não era o sacerdote que matava o sacrifício. Tu tinha que matar. Tu tinha que colocar tua mão sobre o animalzinho, balindo, para te ter um peso de consciência, pelo menos, que o arrependimento produzido pelo Espírito Santo não tinha naquele tempo que o sangue de Jesus Cristo não tinha se derramado, né? Mas pelo menos tinha um peso de consciência, né? Ó,
tá vendo esse animalzinho? Ele tá balindo, ele tá morrendo por tua causa. Tá? Se tu não tivesse pecado, esse animalzinho não estaria morrendo no teu lugar. Então a pessoa colocava a mão sobre o sacrifício para se identificar, né? Ah, coitadinho do bichinho, tá morrendo por minha culpa. O sacerdote só vinha espargir o sangue, fazer aquele papel, né? Amém, Jesus. Amém. Quando o pecador vem a Cristo, o que o pecador faz? Eu vou dizer isso da forma clássica. Isso não é uma regra que tem que ser aqui, mas estamos aqui no culto pregando, o pecador está sentado, eu falo sobre Jesus, sobre o sacrifício do Calvário, o que Jesus fez por ele, daqui a pouco o pecador começa a compungir o coração. Meu Deus, eu sou essa condição, que vida caída que eu vivo, que vida miserável. Será que o Senhor pode me aceitar? O pecador, Jesus pode te aceitar, independente do teu pecado que tenha cometido, oh glória a Deus. Daqui a pouco o pecador levanta a mão, eu quero aceitar Jesus. Então vem para frente. Quando o pecador vem para frente, ele está vindo oferecer o corpo dele em sacrifício. Ele está vindo trazer, vindo com o sacrifício, se identificando. Eu estou aqui. Aí possivelmente o pregador vai dizer, vem cá os anciãos, vão ficar ao redor dele. Por quê, né? Porque o sangue de Jesus Cristo, não vou dizer o sangue literal, mas a vida do sangue, que é o Espírito Santo, está na noiva. Então a noiva faz esse papel de intercessão, deprecação e oração pelos santos. Então, quando vê esse irmão ungido, esse corpo aqui ao redor do pecador, o que esse corpo está fazendo? É tipo do sangue ao redor daquele sacrifício, né? Fazer expiação por aquele homem, por aquela mulher que aceitou Jesus, né? Esse é o sacrifício, né? Vamos lá. Um ponto. Só falar do dia da expiação. O dia da expiação, eles traziam três tipos de animal para expiação. Alguém sabe me dizer o nome dos animais? O boi, que é o bezerro, né? O bezerro era um, que era o principal. Tinha um carneiro também. Falta só mais um. Não, a pomba era quando era nascimento de criança. Era uma oferta para o nascimento de criança. No dia da expiação era a bezerra, o carneiro, tinha mais um, o bode. Nesses poucos minutos, eu vou colocar isso aqui bem em ordem para os irmãos, depois, escola que vem, a gente continua ali no versículo 2. Então tá, a bezerra, o carneiro e o bode. Tá. Aí eu vou perguntar para vocês, vocês vão me responder. Por que era uma bezerra? E eu já falei em outras ocasiões sobre isso. Falei. Por que era uma bezerra? Que era o principal. Era o sacrifício, mas por que era uma bezerra? Não é bem... Ninguém lembra? O senhor não lembra, Antônio? Se o senhor se esqueceu, eu tô... A senhora não lembra, Mogeira? Já falei no culto já. Não lembra, Gilton? A meninada que você tem a mente boa, não lembra, Jonathan? Gente, eu tô com 50 anos, você tem que ter a mente melhor do que a minha. Então eu vou falar. Quando Israel pecou contra Deus, quando Moisés estava recebendo a lei, o que eles fizeram? Uma bezerra de ouro para voltar para o Egito. Pouco tempo. E aí, quando deu todo aquele negócio que o pessoal morreram por causa disso, eles disseram, Moisés, tu ora por nós para que Deus os perdoe? Aí Moisés foi orar a Deus para que Deus perdoasse a eles. Ali passou a ser conhecido como o dia do perdão, ou o dia da expiação, ou Yom Kippur, como o judeu chama até hoje. Então, como foi o pecado uma bezerra, então o sacrifício estava simbolizado também numa bezerra. O pecado da bezerra sendo representado ali. O pecado perdoado. Como no caso de Jesus Cristo, quando foi levantado, representando a serpente de bronze, que é pecado julgado. A serpente representa o pecado, bronze significa julgamento. Jesus Cristo julgou o pecado na sua própria carne, na cruz do Calvário. Amém? Então, isso aqui vocês compreenderam, né? Bom, o carneiro é fácil, né? O carneiro,
a gente sabe que o carneiro representa Cristo, né? O carneiro representa Cristo. Esta vida simples, essa vida humilde, né, que o crente tem que viver como carneiro. E na parte do boi também está a representação, também, porque o boi é um animal também de sacrifício também, né? Tá. Agora o bode. Como é que era o bode? O bode era assim. Era 2 bodes. O sacerdote lançava sorte sobre os 2 bodes, matava um bode e pegava o sangue daquele que ele matou e espargia sobre o segundo bode, que era chamado bode expiatório. Você ouviu falar essa expressão? Ah, agora eu sou o bode expiatório. Porque ele levava a culpa. A culpa daquele outro vinha sobre ele. Vocês estão me entendendo, gente? Não estou sendo complicado, né? Tá fácil, né? Tá fácil nossa escola, né? Então, os 2 bodes. Aquele que ficava vivo era largado no deserto. Por quê? Porque todo o pecado do povo, do dia da expiação, era lançado sobre aquele bode expiatório. Toda a culpa, coitado, levava sobre ele, né? E ele era colocado no deserto. Deixa eu dar uma paradinha e perguntar para você assim. Quando Jesus Cristo morreu, para onde é que Jesus foi? Foi para o inferno. A Bíblia diz que ele desceu, irmão Kleber, primeiro as partes mais baixas, depois ele subiu. Está lá em Efésios capítulo 4, versículo 10, né? Desceu as partes mais profundas primeiro e depois subiu a parte mais alta. Então primeiro ele desceu ao inferno. Está lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Quero que tá certinho. Amém. Tá. Eu sei que você estava ouvindo bem, mas eu não quero que os irmãos da internet fiquem sem ser o finalzinho aqui. Onde é que nós estávamos? No Senhor Jesus Cristo. Foi e pregou para as almas que estavam em prisão. Aí, quando eu preguei sobre a ressurreição para os irmãos, lembra que eu coloquei a ordem do Senhor, a viagem que o Senhor Jesus Cristo faz, né? Ele morre na cruz, o corpo é colocado na sepultura, o espírito, a vida retorna para Deus e a sua alma, na sua teofania, vai até a parte mais profunda. Toma a chave da morte do inferno, vence Satanás lá, vem subindo, passa onde estão os demônios, vence todos os demônios, as potestades, e chega até onde estão as almas encarceradas. E ali ele pregou para as almas em prisão. Está escrito na Bíblia que ele pregou para as almas em prisão. Não era uma mensagem mais de salvação. Era uma mensagem aos perdidos. Aqueles que não tinham mais salvação. Eles só tinham que saber que ele era a rocha ferida, que eles tomaram da água lá no deserto. Eles eram a arca que eles rejeitaram lá. Eles tinham que saber disso. Amém? Depois ele passa pelo paraíso, tira os santos que estavam no paraíso e leva até a 6ª dimensão. Ele subiu ao alto, levou o cativo ao cativeiro. Então ele passa ali todos os santos e aquele paraíso do Velho Testamento foi abolido, não tem mais nada. Hoje eles podem estar na presença de Deus porque o sangue perfeito do sacrifício foi derramado.
Agora a pergunta é bem simples, direta, e eu quero a resposta direta. Por que Jesus teve que ir para o inferno? Assim, num sentido bem tosco assim. Por que ele teve que ir para o inferno? Rapaz, ninguém com pecado poderia ir para o céu. Todos os pecados, ele era... Alguém uma vez ouviu um pregador dizendo que o bode expiatório representava Satanás. Não. O bode expiatório também representa Cristo. Porque ele passou a ser a expiação. Ele se tornou-se o bode expiatório. A culpa do Davi, a culpa do Tiago, a culpa da Daniela, a culpa do Jonathan, a culpa da Bárbara, a culpa do João, a culpa do Lucas. Foi assim que chegou em Jesus, sem cá, Jesus. Sabe todas essas coisas que foram feitas? Sei. Tu é culpado, tu é culpado, tu é culpado, tu é culpado. É, gente. Então, antes de a gente pecar, a gente deveria pensar nisso, né? Que a culpa está nele, né? Tu é culpado. Tu foi culpado disso. Tu foi culpado. Tu foi culpado. Com toda a culpa, não tinha como ir para o céu. Então, ele teve que ir ao inferno, levar todos os nossos pecados. Devolveu ao dono original, que é Satanás. Vivendo me amou, morrendo ele me salvou, sepultado levou meus pecados para longe, ressuscitando justificou. De graça e para sempre, onde eu subirei, ó glorioso dia. Ó glorioso dia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Graças a Deus. Você ama Jesus, irmão? Não tem como não amar, né? Aí poderia até trocar o hino, né? Como não amá-lo? Obedecer e desejá-lo. Não tem como não amar esse Deus que se fez pecado e levou todas as nossas culpas. Em vez de ele retornar para o lugar que era dele, ele tem que ir para o inferno lá, porque ele tinha nossos pecados. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, matava aquele bode, o que morria representava Jesus morrendo no Calvário, e aquele bode expiatório com sangue representava Jesus Cristo indo ao inferno, e levando todas as nossas culpas, né? Já que foi o Sandro que falou a respeito das pombinhas, né? Foi tu que falou do sacrifício da pombinha? Não, quem foi que falou da pombinha? Foi o irmão João. No caso da pombinha tinha um simbolismo semelhante, né? Tinha um simbolismo semelhante. Era duas pombinhas, né? Uma também eles matavam, espargia o sangue sobre a outra pombinha e soltava. Só que no caso da pombinha, não era de expiação, de levar pecado. Era uma obra de santificação. Porque quando aquele sangue caía sobre a outra pombinha, glória a Deus, aleluia. Oh, glória. Aquela pombinha ia batendo asa, e o bater da asa da pomba ia dizendo assim, ó, santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Santo, hã? Porque o sangue nos santifica, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de a metade dos pecados. Não. Nos santifica de todo pecado. Toda vez que bate, santo, santo é o Senhor. Oh, glória a Deus. Ah, Jesus. Eu vou até parar aqui que eu estou já emocionado já. Vamos se colocar de pé, irmãos. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Tu pode nessa manhã aqui dizer, Senhor Jesus Cristo, eu estou aqui nessa manhã. Senhor, de fato eu quero oferecer meu corpo em sacrifício. Aleluia. Quando eu saí de casa para vir nesse culto, Senhor, já foi uma partezinha do meu sacrifício nesse dia de hoje, Senhor. Aleluia. Como sacrifício eu desejo morrer no altar de Deus. Desejo morrer para o meu ego, morrer para o meu eu, morrer para as minhas vontades, estar morto para o pecado,
Senhor, permita, Senhor, que nessa manhã eu seja sacrifício. Ora, irmão, com esse entendimento. Tenha esse zelo no teu coração, com o entendimento das Escrituras. Glória a Deus. Senhor Jesus, nessa manhã nós estamos aqui. Nós estamos tão felizes, Senhor. Estamos tão alegres. Aleluia. Porque o Senhor foi todo esse sacrifício aqui que nós falamos, Senhor. Em todas essas representações. E o Senhor tem sido tão bondoso para conosco, Senhor, que o Senhor não tem deixado faltar nada para nós. O Senhor tem nos dado a tua palavra. O Senhor tem colocado uma mecânica perfeita em nós. Como essa palavra é perfeita, Senhor. E o Senhor não deixou apenas nessa mecânica, o Senhor deu um poder vivificador, poder de dinâmica. Aleluia. Esse renovo da alma do crente. E eu sei que alguns que entraram aqui cansados, fadigados pela luta, pela batalha, que talvez fizeram um esforço tremendo para estar aqui nessa manhã, Senhor. Eles sairão daqui renovados. Glória, como diz a tua palavra, diga ao fraco, eu sou forte. Aleluia, dá força ao cansado. Vigor aquele que não tem nenhum. Os jovens correrão e se cansarão, e os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia, correrão, não se cansarão, caminharão e não se afadigarão. Obrigado, Senhor, por essa escola abençoada que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela sua presença conosco. E na continuação à noite, Senhor, Teu Espírito Santo possa continuar bradando, falando conosco, de uma forma toda especial. Esta é a minha oração e o meu agradecimento, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã. Nós estamos despedidos, se saudem a todos lá fora, né? Glória a Deus.
Amém.